Capítulo 6 de O Mulato de Aloísio Azevedo. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Adriana Sacioto. Ana Rosa, com efeito, de algum tempo a esta parte, fazia regularmente uma visita ao quarto de Raimundo durante a ausência do morador. Entrava disfarçadamente, fechava as rótulas das janelas por amor dos vizinhos e, como sabia que o dono do quarto não entrava àquela hora, começava a bulir nos livros, remexer gavetas abertas, tentar abrir as fechadas, ler os cartões de visita e todos os pedacinhos de papel escrito que lhe caíam nas mãos. Sempre que encontrava um lenço já servido, esquecido no chão ou atirado sobre a cômoda, apoderava-se dele e cheirava-o sofregamente, e envolta com a perfumaria inglesa, descobria sempre um cheirinho especial, um cheiro que pertencia exclusivamente às mãos de Raimundo. Obrigava os chapéus de cabeça ao mesmo processo e descobria igualmente que o perfume de Oriza não suplantava de todo um cheiro de cabelos e suor. Todas essas fúteis perspicácias deixavam-na em uma enervação doentia e voluptuosa. Produziam-lhe o efeito de um perfume afrodisíaco. Delirava, estremecia. Uma vez encontrou uma luva cinzenta, esquecida atrás de uma mala. Calçou-a logo, com avidez e facilidade, e pôs-se a fixá-la muito, a interrogá-la com os olhos, a abrir e fechar a mão distraída, acompanhando as rugas da pelica. E esta luva despertava-lhe conjecturas sobre o passado de Raimundo. Fazia imaginar os bailes ruidosos de Paris, as festas, os passeios, as estações dos caminhos de ferro, as manhãs frescas em viagem, as ceias nos hotéis, as corridas a cavalo e toda uma vida de movimento, de gargalhadas, de almoços, de mulheres, que, por um fenômeno da inteligência, estava ligada instintivamente às passagens do álbum. E Ana Rosa via com a imaginação Raimundo a passear no macadam de Paris, pelos boulevards ou pelo jardim dos teatros, fumando, rindo, de braço dado à dançarina da fotografia, que o ia chamando, cheia de amor espetaculoso: Raymond, mon bien-aimé. E com um suspiro muito longo, arrastado, amarrotava as extremidades vazias da luva, interiormente satisfeita por ver que sua mãozinha era desproporcionalmente menor do que ela. Foi em uma dessas ocasiões que Ana Rosa, irrefletidamente, arranhou a unha o rosto da dançarina fotografada, com a mesma raiva com que no colégio cortava a cara dos judeus mal desenhados do catecismo. Estas visitas absorviam os cuidados e a atividade da filha de Manuel. Naqueles instantes assustados que passava no quarto de Raimundo, vivia a melhor parte de seu tempo, entregue de corpo e alma às sensações do mistério. O resto do dia servia apenas para esperar a hora do prazer predileto. E quando, por qualquer motivo, não lhe era dado esse prazer, ficava insuportavelmente frenética e nervosa. Nestas circunstâncias, Ana Rosa se esquecia das amigas. Tomara aborrecimento a Eufrásia. Já não queria visitar ninguém. Que não lhe falassem em festas e divertimentos. Seu único divertimento, sua única festa, era estar ali, naquele quarto, sozinha, à vontade, conversando intimamente com os objetos de Raimundo. Lendo, mexendo, remexendo e gozando por tudo isto um prazer desconhecido, reservado, escondido, cheio de sobressaltos, quase criminoso, saboreando aos poucos em golos compassados como um vinho bom, gozos extremamente fortes e violentos. Sentindo-se embriagar, consumir por aquele gosto de perseguir um nada, uma esperança que lhe fugia, que a atormentava, porém melhor e mais agradável para ela, todos os prazeres brilhantes e ruidosos da sociedade. No dia em que Raimundo subira pé ante pé ao quarto, Ana Rosa tinha entrado havia pouco e, como de costume, fechado de par em par as rótulas das janelas. Fazia no aposento um tom duvidoso e morno que tanto se podia chamar meia claridade como meia sombra. Depois de circular uma olhadela rápida,
Ana Rosa assentara-se na cama e tomara distraidamente de uma cadeira ao lado, com honras de velador, um tratado de fisiologia que Raimundo estivera a ler na véspera, antes de dormir, e que deixara junto ao castiçal marcado pela caixa de fósforos. Ao abrir o livro, Ana Rosa soltou logo uma envergonhada exclamação. Dera com uma gravura em que Le Bon, com a sem cerimônia da ciência, expunha a seus leitores uma mulher nua, na ação de dar à luz a uma criança. A fidelidade grosseira e friamente útil do desenho produziu no ânimo da moça uma impressão estranha e simpática, com a qual, sem compreender bem o que tinha diante dos olhos, ela fixava muito o livro, voltando-o de um para outro lado à procura de uma explicação cabal. Virou as folhas e, com o pouco que sabia do francês, ia acompanhando o sentido científico de vários fenômenos da criação, desenhados e coloridos para melhor compreensão dos estudantes. Ao chegar, porém, em uma das estampas, fechou precipitadamente o livro e olhou em torno, como para certificar-se de que estava completamente só. Tinha visto de surpresa um espetáculo inteiramente novo para ela. Ana Rosa fizera-se cor de romã e repelira o indiscreto livro com um ligeiro e espontâneo movimento de pudor. Mas, pouco depois, convencendo a própria consciência de que tudo aquilo não passava de esclarecimentos científicos destinados a facilitar aos estudantes a compreensão da matéria e a guiá-los nos seus estudos patológicos, muniu-se de coragem e afrontou a mesma página. Aquela página abria como um postigo para um mundo vasto e desconhecido, porém cheio de atrações e mistérios. Observou-a atenta e circunstanciadamente, compenetrando-se do que via e identificando-se eroticamente com o assunto fisiológico do desenho. E ao terminar esta observação, que fez dela um autômato sujeito aos sobressaltos dos próprios nervos e à miotilidade de seus músculos, a mulher sentiu desencadenar-se nas entranhas uma grande revolução histérica. Assaltaram-lhe aos sentidos excitados imperiosos desejos da maternidade. Reclamaram-lhe de dentro, com insistência grosseira, a bestialidade de seu ser, o calor de seu sangue novo, a fecundidade de seu organismo plenamente desenvolvido e a impaciente atividade de seus órgãos ociosos. Sentiu a necessidade absoluta de ser mãe. Sentiu que a natureza impunha-lhe, por uma lei irresistível, o dever de produzir e procriar muitos filhos, fortes, sadios, criados com seu leite, que seria bom e abundante, e que faria deles uns homens inteligentes e rijos. E parecia estar a ver os seus queridos filhinhos nus, muito tenros e roliços, com a moleira descascando, os pezinhos vermelhos, narizinhos quase imperceptáveis e boquinhas desdentadas a lhe chuparem as tetas com engraçada sofreguidão e com a irracionalidade inofensiva das criancinhas. E Ana Rosa, pensando nestas coisas, tomada dessas necessidades, torcia-se, irritava-se convulsivamente nos espasmos clônicos de um delírio. Seu organismo predispunha-se às nevroses pelos muitos vícios da educação maranhense, pela religiosidade estúpida dos pais, pela falta de exercício e de distração, pela nenhuma preocupação de algum estudo ou trabalho sério e prolongado, pelas repetidas insônias e, sobretudo, pelo desconforto de um temperamento exclusivamente brasileiro, feito e desenvolvido sob a pressão atmosférica de não sei quantos graus. Depois Ana Rosa enlangueceu em uma prostração morfina, doentia, nostálgica, e ficou a pensar muito, perdida no seu desejo. E deixava-se ficar em uma postura indolente e frouxa, os braços estendidos ao comprido do corpo, a cabeça mole, pendida para o seio, o olhar fito, muito quebrado, o livro descansado sobre os joelhos, entre os dedos insensibilizados. E cismava, precisava casar, fazer família, ter um marido, um homem seu que a amasse vigorosamente. E via-se dona de casa, com o molho de chaves na cintura, a ralhar, a zelar pelos interesses do casal.
cheia de obrigações, a evitar o que contrariasse o marido, a dar suas ordens para que ele encontrasse o jantar pronto, queria fazer-lhe todas as vontades, todos os caprichos, tornar-se passiva, servi-lo como uma escrava amorosa, dócil, fraca, que confessa sua fraqueza, seus medos, sua covardia, satisfeita de se achar inferior a seu homem, alegre por não poder dispensá-lo, e cismava muito, muito no marido. E esse marido aparecia-lhe sempre na imaginação sob a esbelta figura de Raimundo. Nesse momento abriu-se pelo lado oposto o cortinado da cama, com um leve rumor de rendas engomadas. Ana Rosa voltou-se assustada e deu cara a cara com o busto grave e irrepreensivo de Raimundo, a fitá-la com um olhar enorme, cheio de altivez e indignação. Com um gritozinho, ela levantou-se de um salto para fugir, deixando cair desamparadamente no chão, com estrondo, o tratado fisiológico. O livro escancarou a seus pés uma página que representava o interior de um ventre, com o grande novelo de tripas coloridos de cor-de-rosa e amarelo. Raimundo não a deixou sair. Colocou-se entre a cama e a parede e levantou a mão aberta, com um sinal equivalente a estas palavras: tenha bondade de esperar. Deixe-me sair, por amor de Deus, disse Ana Rosa, voltando a cabeça para evitar o olhar austero de Raimundo. Não, exclamou ele com autoridade delicada e dando às palavras certo cunho de superioridade paternal. Não, senhora. Primeiro há de me ouvir. Custa-me, mas é necessário repreendê-la muito seriamente. Lamento bastante ter de fazê-lo, principalmente por estar em casa do senhor seu pai, que é sua por conseguinte. Mas a senhora cometeu uma falta, e eu cometeria maior se a deixasse sem castigo. Deixe-me. A senhora há de sair deste quarto, jurando, sob palavra de honra, que não voltará aqui em idênticas circunstâncias. E dando à voz uma expressão de sinceridade e receio, ora, diga-me, se descobrissem que a senhora tem vindo aqui quase todos os dias, o que não julgariam de mim? E da senhora, que é o pior e de mais responsabilidade? O que não diriam? E, ande lá, com razão. Pensará, porventura, que a reputação de uma senhora é coisa que se arrisque dessa forma? Isto tem lugar. Mas, quando assim fosse, quando por uma aberração imperdoável a senhora assim entendesse, poderia barateá-la de qualquer modo, sem enxovalhar também sua família? Com que direito? Fique sabendo, minha senhora, que a obrigação que cada um tem de zelar por sua honra não é só por si, mas por todos os que lhe dizem respeito. E depois de uma pausa: pense bem, dona Anica, uma menina não se deve expor assim. Uma menina nada tem que fazer no quarto de um rapaz. A senhora, com isso, comete uma ingratidão a quem deve tudo, a seu pai. Raimundo parou comovido e desarmado. É que o pranto nervoso de Ana Rosa, sustido até ali com dificuldade, rebentou-lhe dos olhos, como um regato que quebrasse as represas. As lágrimas corriam-lhe quentes pelas faces e pingavam-lhe grossas bagas nas carnes brancas e palpitantes do seio. Entretanto, Raimundo tentava fingir calma e, desviando o corpo para dar passagem, continuou com a voz um pouco alterada: por conseguinte, minha senhora, peço-lhe como amigo que se retire quanto antes e que não volte. Ele esforçava-se por dar às palavras um cunho de sangue frio e indiferença superiores à sua idade e à sua natureza, porém a comoção o traía a cada sílaba. Queria acusar, repreender, mas as sobrancelhas desfranziam-se-lhe à vista daquele vestidinho honesto de chita, daquelas singelas tranças castanhas, daquelas lágrimas inocentes. Ana Rosa ouvia-o de cabeça baixa, a torcer e destorcer maquinalmente a costura de seu vestidinho estampado. Quando Raimundo acabou de falar, ela dava grandes soluços, muito suspirados, como de uma criança inconsolável. Então que é isso? Agora está soluçando deste modo? Vamos, não seja criança. Ana Rosa chorava mais. Olhe que a podem ouvir chorar deste modo.
E Raimundo atrapalhava-se, não acertava já com o que queria dizer, faltavam-lhe os termos, sentia-se estúpido, começou a temer a situação. Vamos, não chore, minha amiga, se a ofendi, desculpe-me, era para seu interesse. E chegou-se para ela, ameigou-a, estava arrependido de ter sido tão ríspido, sentia-se comovido. Vamos, eu sou seu amigo, diga-me, por que chora? Ana Rosa não respondia, soluçava mais. Raimundo não pôde conter um movimento de impaciência e coçou freneticamente a cabeça. Ai, 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 que temos história! E já estava interiormente arrependido de tê-la vindo surpreender. Valha-me a paciência! Assustava-se porque da varanda o podiam ouvir. Vai tudo descoberto, meu Deus! E sem saber o que fazia, atrapalhado, foi à porta, voltou, confuso, impaciente. Então, dona Nica, tenciona ficar? Não chore mais. Que imprudência! Tenha bondade, retire-se. A senhora não tem um motivo sério para chorar. Tenho sim, disse ela, tampando os olhos com o lenço. Ora essa! Então por que é? É porque eu amo muito, muito, entende? Disse ela soluçando, com os olhos vermelhos e assoando-se devagarinho, sem afastar do nariz o lenço ensopado de lágrimas e entrouxado na mão. Desde que o vi, desde o primeiro instante, percebe? E no entanto o senhor nem... E desatou a chorar mais forte, apaixonadamente, desorientada, infeliz. Raimundo ia perder de todo a paciência e a esperança de acabar amigavelmente com aquilo, o que para ele, homem de princípios austeros e positivos, não passava de uma coisa ridícula, ilegal, estéril, pulha. Não obstante, sentia que gostava de Ana Rosa, mais do que ela podia julgar talvez, mais do que ele mesmo podia esperar de si. Mas, se assim era, que diabo! Era casar-se como toda a gente. Levava-a à igreja, em público, com decência, ao lado da família, e não tê-la ali a soluçar no seu quarto, às escondidas, romanticamente. Isto é indecente, pensava ele, e disparatou. Eu não tenho o direito de tê-la no meu quarto, minha senhora. Queira retirar-se, o lugar e a ocasião são os menos próprios para qualquer revelação. Vamos. Ana Rosa continuou a chorar imóvel. Raimundo chegou a conceber a idéia de ir à varanda, chamar alguém, fazer bulha, contar tudo. Porém, teve pena dela, iria prejudicá-la, ofendê-la. Além disso, seria um escândalo, um formidável escândalo. Que diabo havia de fazer? Porque, no fim de contas, coitada, ela não tinha culpa disto. E Raimundo resolveu empregar meios brandos para acabar a questão. É preciso notar que ele, entusiasta da nova ideia, homem moderno por excelência, filiado a essa geração que tem por alvo o trabalho e a utilidade, que respirava em Paris as luzes da civilização e dos progressos da inteligência, observador frio e consciencioso da matéria, que só procurava conhecer o homem por meio de experimentações e observações biológicas, que apesar de formado em direito, entregara-se com talento e esforço ao estudo das ciências positivas como único meio de conhecer a boa natureza, que sabia ler Augusto Comte, apreciar Longet, tinha na estante Butcher e Jacoliot, e que, além de tudo isso, auscultava há meses com o interesse de amigo a constituição médica de Ana Rosa e descobrira-lhe a grande atividade mal aproveitada de seu organismo rico de força, os reclamos de seus órgãos ociosos. Por isso a calculara a diátese nervosa como uma consequência dessa inação forçada. Pois bem, ele, que conhecia tudo isso, não podia surpreender-se da fraqueza sacudida e arrebatada com que Ana Rosa falou-lhe em amor. Tudo aquilo, pensava ele, eram coisas muito naturais, fenômenos fisiológicos muito conhecidos e explorados, que a medicina moderna combate com água fria, exercícios, boa música e magnífica alimentação. Ana Rosa era para ele uma rapariga enferma, precisava tratar-se. Eis tudo, e o melhor e o mais acertado remédio nesses casos é o casamento. Pobre rapariga, hei de curá-la, prometia consigo, satisfeito com a tarefa a que se propunha. E com um olhar descansado sobre Ana Rosa, Raimundo, como bom observador,
Aproveitava mais uma vez para admirar a natureza, impondo à matéria suas belas e imutáveis leis da reprodução e da vida. Pensando dessa forma, encarou friamente a situação e abraçou o caminho mais seguro para chegar a um bom resultado. Aproximou-se de Ana Rosa, amparou-a de todo nos braços com ternura e disse afetuosamente, depois de lhe haver enxugado o suor da testa e consertado o desalinho dos cabelos: mas, minha querida prima, o fato de me ter amor não explica esse choro. Ao contrário, devemos alegrar-nos, rir. Veja como eu estou satisfeito com o que se passou. Sabe o que nos compete fazer de melhor? Não é chorar, certamente. É casarmos-nos, hein? Não lhe parece mais acertado? Não me aceita para seu esposo? Ao ouvir isto, Ana Rosa tirou logo o lenço ensopado dos olhos e o que ainda não tinha feito. Fitou Raimundo com altivez, rindo-se muito satisfeita, feliz, com os olhos ainda vermelhos e chorosos, a respiração soluçosa, sem poder dizer uma palavra, e depois, com uma liberdade da qual Raimundo não atinara bem com a origem, e ela não procurou descobri-la, abraçou-o amplamente, com expansão, pousando-lhe a cabeça no ombro e estendendo-lhe os beiços em uma ansiedade voluptuosa, suplicante, de olhar trêmulo. O rapaz não pôde resistir. Estendeu-lhe sobre os lábios e os dentes um beijo tímido. Ela respondeu logo com dois ardentes. Então o moço, grave, pensador, austero, perturbou-se. Esteve a desabar. Um calor sanguíneo subiu-lhe à cabeça e no seu rosto afogueado sentia respirar sofregamente o nariz muito frio de Ana Rosa. E sentia-lhe os lábios gelados e trêmulos procurarem estouvadamente os dele. Porém, Raimundo teve mão em si. Desprendeu-se dos braços dela com muita brandura, tomou-lhe delicadamente as mãos e pediu-lhe que saísse. Vá-se embora, sim? Podem vê-la. Isso não é digno de qualquer um de nós. Você está amassado comigo, Raimundo? Não, que lembrança! Mas vai-te, sim? Tens razão, mas olha... Quando me pedes a papai? Na primeira ocasião, dou-te minha palavra, mas não voltes por cá, hein? Sim. E saiu. Raimundo fechou a porta e começou a passear muito agitado pelo quarto. Estava satisfeito consigo, apesar de seus belos 25 anos, tinha sido leal e generoso com uma pobre rapariga. E de contente cantarolou, com a voz ainda um pouco trêmula da comoção, a área do Guarani. Sinto uma força indômita. Nisto bateram duas vigorosas pancadas na porta. Era o Benedito. Senhor Manuel mandou dizer para Vossoncer fazer o favor de chegar no quarto dele. Vou já. A viagem ao Rosário fora transferida para o seguinte mês, em razão de haver Manuel caído com uma tremenda papeira, justamente no dia em que Raimundo surpreendera Ana Rosa em seu quarto. Nessa noite encheu-se a casa de amigos. O Freitas apareceu logo trazendo uma dose homeopática. Discutiu-se a moléstia, contaram-se fatos adequados. Cada um tivera um caso muito pior que o de Manuel. Choviam receitas de todos os lados. Laranja da terra. Abaixo de Deus, afirmava Dona Maria do Carmo, ser o remédio mais evidente para o caso. Não, olhe que as papas de linhaça têm provado muito bem, considerava Amância. Pois eu me achei foi com a folha de Itajá, observava a sobrinha mais velha de Dona Maria do Carmo. E eu, se quis dar cabo da minha, recorri ao óleo de amêndoas doces, dizia Etelvina com um suspiro. Ana Rosa acendera uma vela a São Manuel do Buraco e Maria Barbosa prometera uma bochecha de cera a Santa Rita dos Milagres. A Eufrasinha apareceu e receitou logo: leite de Janaúba, corta-se o cipó e escorre um leite branco tão grosso que é um azeite, explicava ela com grande mímica. A gente apara numa xícara e depois ensopa algodão bem ensopado e planta na cara do doente. É uma vez só, menina. E na varanda conversavam sobre o desânimo do doente. É muito esmorecido, contou Maria Barbosa. Por qualquer coisa parece que está morrendo. Fica todo ai, ai, ai. Eu morro desta. Uma febrinha põe-no assim.
E Maria Bárbara, para fazer ao vivo como ficava o genro, puxou as faces e arregalou disformemente os olhos. Credo, disse Amância, e citou a morte de um conhecido seu. Maria do Carmo passou a contar pateticamente o falecimento do espigão. Seguiram-se as anedotas fúnebres. Freitas na sala examinava com uma minuciosidade patriótica umas litografias que descansavam na pedra dos consolos. Eram passagens da Guerra do Paraguai. Havia a tomada de Paissandu, do Humaitá do Riachuelo e outras impressas no Rio e mal desenhadas pelo Pinho e pelo francês Meus. Via-se o general Osório a cavalo sobressair com seu bigode preto e a barba branca. O Freitas passeava olhares ameaçadores pela sala, procurando uma vítima para o cacete. Raimundo escondera-se com medo. Ana Rosa cumprira a promessa de não voltar ao quarto de Raimundo e, em compensação, falava-lhe todos os dias no casamento. Depois da promessa, andava escorreita, alegre, vivia a cantarolar na costura ou a passarinhar pela varanda. Maria Bárbara dava ao diabo a papeira de Manuel e a transferência da viagem ao Rosário. Aquela demora do cabra em companhia de sua neta embrulhava-lhe o estômago. Não sossegaria enquanto não o visse pelas costas. Aproximava-se o dia de São João. Em casa do Freitas, em casa de Maria do Carmo e em casa de Manuel, falava-se com grandes intenções na festa de São João. A pândega seria efetuada, como todos os anos, no sítio de Dona Maria Barbosa. Era um antigo costume ainda do tempo do defunto coronel, avô materno de Ana Rosa. Maria Barbosa não relaxava a ladainha de São João. Tudo, menos deixar de fazer nesse dia a festa da sua devoção. Essa data representava para ela o aniversário dos acontecimentos mais notáveis de sua vida. Nesse dia nascera o nunca assaz chorado coronel, de quem enviuvara para sempre, como dizia ela constantemente, com saudosa memória. Chamava-se João Hipólito e tinha uma paciência de santo com a mulher. Também nesse dia fora pedida em casamento e 1 ano depois, justamente na mesma data, casara. Ainda nesse dia batizara sua primeira filha, defunta mulher de Sebastião Campos. Nesse dia, enfim, casara-se Mariana com Manuel. Fez-se uma congregação em casa de Maria Bárbara, composta por Amância, Maria do Carmo, as sobrinhas e presidida pela dona da casa. Falou-se em capados, carneiros e perus de forno. Discutiu-se a matéria com que se devia encher o papo do peru, se de farinha ou se dos próprios miúdos do animal. Pôs-se a votação e ficou resolvido que seria com farofa. A moda de Pernambuco, como explicava Etelvina. Fizeram-se encomendas de ovos, lembraram-se os doces mais estimados, receitaram-se processos dificultosíssimos da arte culinária, consultou-se o cozinheiro imperial, houve oferecimentos de louça, compoteiras, talheres, moleques e negrinhas para ajudarem nos dias de mais trabalho. Citaram-se pessoas privilegiadas para fazer tais e tais quitutes. Falou-se em caruru da Bahia e presunto de fiambre. No dia seguinte, encarregou-se um pedreiro de caiar e preparar o sítio para a festa. Os escravos tiveram ordem de aceitar a quinta, limpar as estradas, os tanques, os quartos. Preveniu-se o padre Lamparinas. Era quem cantava todos os anos a ladainha de São João, desde o tempo do coronel. Haveria muita dança e fogos. O diabo, pensava Maria Bárbara, era que o cabra só se ia do Maranhão depois da festa. Entretanto, Raimundo aborrecia-se. Os seus horizontes cada vez mais se apertavam e entristeciam. Por desfastio, escreveu e publicou alguns folhetins. Não agradaram, falavam muito sério. Passou então a rabiscar versos. Eram uns alexandrinos, muito realistas, cheios, corretos, na maior parte imitados ou traduzidos de Baudelaire. Nesse gênero foram os primeiros que se publicaram no Maranhão. Houve um alvoroço. Gritaram que Raimundo atacava a moralidade pública e satirizava as pessoas mais respeitáveis da província. Foi o bastante. Os caturras literários espinotearam logo com a novidade. Meteram-lhe as botas, chamaram-no besta.
Cabra atrevido! Os lojistas, os amanuenses de secretária, os caixeiros e os inúmeros professores de gramática afiançavam não compreender o que aquele pedante queria dizer com tanta bagaceira. Nas portas da botica, nas esquinas e no interior das casas particulares e das quitandas, declamavam nunca ter visto asneiras de semelhante gênero. Falou-se pelo jornal em Gonçalves Dias, Odorico Mendes, Sotero dos Reis e João Lisboa. Apareceram as descomposturas, os anônimos, os pasquins. Escreveram-se obscenidades pelas paredes a giz e black verniz, com referência ao novo poeta d'água doce. Raimundo foi a ordem do dia. Apontaram-no a dedo, boquejaram misteriosamente que ia sair um novo jornalzinho intitulado O Bode, só para botar os podres do tipo na rua. Os moleques cantavam a respeito dele sátiras insultuosas e baixas. Raimundo, inteiramente alheio ao verdadeiro sentido da descompostura, jurou, muito pasmado, nunca mais publicar coisa alguma no Maranhão. Apre! Com efeito, tomou nojo da província, impacientou-se por casar e retirar-se daquela porcaria. Safa, terrinha estúpida, dizia consigo a fumar cigarros, de barriga para o ar no seu quarto. Todavia, o pior estava reservado para junho e esse mês chegou afinal. Fim do capítulo 6. Gravado por Adriana Sacioto.